Imagina estar diante de uma sepultura. O luto pesa, o silêncio da morte ecoa na alma, o coração ainda espera um milagre. E de repente, uma voz poderosa rompe as trevas. Lázaro, vem para fora. Foi isso que Jesus fez quando esteve na cidade de Betânia. E é isso que ele continua fazendo em nossas vidas, chamando aquilo que está morto à vida, chamando à vida aquilo que o mundo já declarou morto. Jesus ainda continua dando vida. E na lição de hoje nós iremos mergulhar em uma das declarações mais profundas de Cristo: Eu sou a ressurreição e a vida. Não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma verdade viva para o agora. Vamos refletir sobre o tempo de Deus, sobre a fé que nasce mesmo diante da perda e sobre a esperança inabalável que temos na ressurreição dos santos. Então prepare o seu coração, porque nesta jornada com Marta, Maria e Lázaro, você também será chamado para fora, para uma vida cheia de propósito, poder e esperança. Queridos irmãos, sabe por quê? Porque quando Jesus chega, até a morte precisa obedecer. E não se esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar a nossa transmissão, de também apertar o sininho de notificações para que você não venha perder nenhuma lição, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, tá bom? Vamos juntos? Meus queridos e amados irmãos, vamos então para mais uma aula, vamos então para a nossa lição e hoje nós iremos para a lição de número 7, falando sobre Eu sou a ressurreição e a vida. É a nossa temática de hoje que está baseada no Evangelho segundo escreveu o evangelista João no capítulo de número 11. Eu quero convidar você para que juntos possamos meditar nesta passagem bíblica que nos traz grandes lições espirituais para o nosso crescimento em Cristo Jesus. Tá bom, queridos? Meus irmãos, a lição de número 7 vai falar sobre Eu sou a ressurreição e a vida, baseada ali na ressurreição de Lázaro. E hoje nós temos uma lição muito rica, muito proveitosa para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Mas antes da gente entrar propriamente na lição, vamos aqui para o nosso texto áureo e para a nossa verdade prática. O nosso texto áureo está em João 11, versículo de número 25, que diz: Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu Deus, essa expressão usada por Jesus é muito forte, muito pertinente, muito oportuna, inclusive, quando ele declara Eu sou. E esta é, inclusive, uma das expressões do Eu sou, que acontece aqui no Evangelho de João. Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. E aqui também ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, entre outros que ele também declara aqui no texto. Então, veja que, em especial, aqui nós estamos diante agora do último milagre realizado por Jesus dentro do evangelho escrito pelo evangelista João, e nós estamos aqui, o último milagre realizado por Jesus na vida de alguém, né? Claramente a gente tem ainda a ressurreição de Cristo, mas você vê então que nós temos aqui muito claro para nós a afirmação do próprio Cristo como a ressurreição e a vida, e que todo aquele que crê nele não morrerá, mas viverá. E veja que ele diz que ainda que esteja morto, melhor dizendo, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a expressão usada aqui pelo apóstolo João, usando aqui, escrevendo as palavras de Jesus. Queridos irmãos, a nossa verdade prática diz assim: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e por essa razão temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A nossa lição ela vai trabalhar a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, e o nosso autor faz um link com a nossa ressurreição nos últimos dias, nos últimos tempos, ou seja, quando a igreja for arrebatada, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor.
E aí o nosso autor faz este link, mostrando que a ressurreição de Lázaro, ele morreu, ressuscitou, mas iria morrer novamente, mas esta ressurreição que acontecerá no arrebatamento da igreja, daqueles que já dormiram em Cristo, estes irão ressuscitar para a vida eterna e vão ressuscitar para viver eternamente com Cristo. E aí nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, capítulo de número 11, e os irmãos sabem muito bem dessa passagem, é uma passagem bastante conhecida, muito próxima dos irmãos, tendo em vista que muitas pregações, muitas ministrações, elas são feitas tendo como base esse texto do Evangelho segundo escreveu o evangelista João. E aí nós temos na nossa leitura bíblica em classe, João capítulo de número 11, versículo 14, versículo 15, 17, aí a gente pula o 16, vai para o 17 ao 21, depois do 23 ao 27, tá bom? Vamos lá, João capítulo 11, versículo 14 e 15, diz assim: Então Jesus disse-lhe, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acrediteis. Verso 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Verso de número 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Verso de número 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa. E agora nós iremos para o verso de número 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? O autor ele fez aqui a pontuação da leitura, tendo em vista que é um texto longo. Ele pontuou alguns versículos que achou chave para nós esboçarmos aqui na nossa lição de hoje, mas a recomendação para você, professor, para você, aluno, é que você leia todo o capítulo 11, que na verdade é inclusive importante para que você tenha uma compreensão do todo, do que está ocorrendo, do que está se passando aqui nesta passagem bíblica e naquilo também que o autor pretende transmitir e nos ensinar. Vejamos então qual o objetivo da nossa aula de hoje. Primeiro, identificar o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro, evidenciando a glória de Deus. Segundo, analisar de que forma o diálogo entre Jesus e Marta reforçou e solicitou a fé da irmã de Maria. E, por fim, apresentar a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, evidenciando a sua importância para a esperança cristã na vida eterna. Então, nós temos aí identificar o propósito, analisar a forma entre o diálogo de Jesus, Marta e Maria, e, por fim, apresentar aqui a doutrina bíblica da ressurreição de uma forma bem resumida, bem sucinta, tendo em vista que, imagine, num ponto só, nós fazemos aí a apresentarmos a doutrina da ressurreição. Então, obviamente que é apenas trazer aqui para os irmãos alguns pontos cruciais ou chaves no que diz respeito à doutrina da ressurreição. Então, na lição de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o capítulo 11, onde há uma passagem bíblica que narra um dos maiores milagres realizados por Jesus. O amigo de Jesus, Lázaro, está enfermo. Esta notícia, esta informação foi enviada da parte de Maria para Jesus. Jesus se encontrava em uma outra aldeia, em outro lugar, e a mensagem foi enviada até ele para que ele viesse até o seu amigo Lázaro, que estava enfermo
que precisava então da visita urgente de Jesus, para que Jesus pudesse intervir na enfermidade de Lázaro, tendo em vista que Jesus intervia na história de tantos outros, o que dizer não intervir na história de um grande amigo como foi Lázaro, como foi Marta e como foi Maria. Então elas mandaram um recado ali para Jesus, para chamá-lo, para que ele pudesse fazer um milagre na vida de Lázaro. E aí nós temos o propósito do milagre de Jesus. Qual foi o propósito deste milagre? Para onde apontava, tendo em vista que o Evangelho de João, ele vai apontar que milagre é um sinal. O sinal, ele aponta para alguma direção. Então, a pergunta que nós devemos nos fazer ao ler esse milagre é: qual o propósito do milagre de Jesus? Então veja, queridos, que o capítulo 11 começa narrando da seguinte maneira: um homem chamado Lázaro, ele estava doente e ele era de Betânia, da aldeia de... Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cuja irmã Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor Jesus com perfume e enxugou com os cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. E ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Eu acho muito interessante a forma como João colocou aqui o texto, porque primeiro a gente vê que Lázaro adoece, a notícia vai até Jesus, para que Jesus venha até Lázaro e possa curá-lo desta enfermidade. E João faz questão de deixar em destaque aqui para nós que está enfermo. Olha o recado de Marta e Maria: está enfermo aquele que tu amas. Então veja que a enfermidade de Lázaro não significa que Jesus não o amasse, entende? A enfermidade de Lázaro não era ausência de amor de Deus por ele, de Cristo por ele. Ele era amado, a família era uma família amada. E aqui a gente tem uma lição importante: não é porque você é uma pessoa querida de Deus, uma pessoa temente a Deus, que busca a Deus, faz parte da família de Deus, estar agora na presença de Deus, que você está imune a passar por provações, passar por lutas. E vou mais: essa família era amiga de Jesus. E não é porque nós somos amigos de Jesus, ou discípulos de Jesus, ou próximos a Jesus, que estamos imunes a passar por dificuldades, por crises. E veja que esta família enfrentou uma crise muito grande com a doença de Lázaro. Alguns comentaristas dizem que, enumerando aqui alguns pontos principais da crise desta família, a primeira crise é a doença de Lázaro. A segunda crise é a ausência de Jesus. E a terceira crise é a demora de Jesus de chegar. E quando Jesus chega, Lázaro já está sepultado há 4 dias. Então, irmãos, quando a notícia chega para Jesus, o interessante é que o texto aponta nitidamente que Lázaro é amado, que Jesus amava esta família, que eles eram partes, eram uma família amiga de Jesus. Mas veja que, ainda assim, quando Jesus recebe a notícia, Jesus dá uma palavra ali de consolo, de conforto, dizendo: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus já consola tanto os mensageiros como também os seus discípulos a respeito do seu amigo Lázaro. E aí o texto nos aponta, no versículo de número 6, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então veja, Jesus permaneceu 2 dias. Jesus estava, na verdade, evitando a aldeia de Betânia, evitando Jerusalém, evitando essas regiões. Por quê? O texto na sequência, inclusive, vai nos apontar que Jesus estava evitando esta aldeia, esses lugares, porque os homens queriam matá-lo e ainda não era chegada a sua hora.
Então veja que Jesus só volta para Betânia e também para Jerusalém no tempo. No tempo. Ele não vai antes, não vai depois. Jesus não se adianta, nem se atrasa. Ele teria que ficar esse período afastado para voltar para lá, já pronto a ser entregue à morte. E veja que Jesus, ele se demora mais 2 dias, provavelmente, porque ele tinha esse propósito de esperar o tempo dele se cumprir. Ô pastor, mas Jesus não poderia ter curado Lázaro à distância, como fez com o filho do oficial, lá em João capítulo de número 4? Poderia. Jesus não poderia ter curado à distância? Poderia ter curado à distância. Mas veja que o próprio texto aponta que essa enfermidade não é para a morte. Mas veja que o texto diz que é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus tinha como propósito fazer um grande milagre, de tal forma que o nome do Senhor seria glorificado. E mais pessoas adeririam ao ministério de Jesus, a seguir Jesus. E, obviamente, outros também ficariam furiosos com tamanho milagre, com tamanho ênfase que isso iria dar ao ministério de Jesus, consequentemente trairia ciúmes, invejas e mais perseguição ao ministério de Cristo. Como você vai ver mais na frente, as pessoas queriam inclusive matar o próprio Lázaro para que não testemunhasse da sua ressurreição. Então imagine o impacto que seria, o que foi a ressurreição de Lázaro. Então veja que Jesus, ele recebe a notícia e se demora mais 2 dias. Alguns comentaristas apontam que o percurso de Betânia até onde Jesus estava era o percurso de um dia de viagem. Então o servo gastou um dia indo, depois gastou um dia voltando, se foram 2 dias. Jesus demorou mais 2 dias, Jesus só foi voltando então no 4º dia. Foi uma situação bastante delicada, porque quando Jesus chega encontra uma família em desespero, uma família que estava bastante aflita, bastante angustiada. Muitas pessoas, inclusive, tinham ido até Betânia para visitar Marta e Maria e consolá-la da situação que ela estava vivendo. E aí você percebe o seguinte, queridos, que Marta e Maria ficaram, de certa forma, decepcionadas porque Jesus não veio junto com os seus servos. Jesus não chegou com eles. Então elas ficam desapontadas. Ah, se o Senhor estivesse aqui. Por isso quando elas questionam quando Jesus chega, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tipo, se o Senhor, como o Senhor não veio, olha o resultado. Se o Senhor tivesse vindo, estaria vivo. Entende? De uma certa forma, ela estava demonstrando um certo desapontamento para com a demora de Jesus. E às vezes a gente também não entende porque Jesus demora em algumas situações. Às vezes a gente não compreende por que Jesus não vem ao nosso encontro de imediato. Não é assim que acontece também? Então veja que o tempo é de Deus, irmãos. O tempo pertence a Ele. O tempo não pertence a mim e a você. É nós quem temos que ajustar o nosso horário, nosso relógio ao relógio de Deus. Não é Deus que tem que ajustar o seu relógio ao nosso relógio, compreende? Então é importante que você tenha isso em mente, de que nós é quem precisamos ajustar então o nosso relógio é o tempo de Deus. Às vezes a gente quer as coisas para ontem. Marta achou que Jesus deveria ter ido no tempo dela para curar Lázaro. Mas Jesus só foi no tempo dele. E o tempo de Jesus, irmãos, é o tempo Cronos. É o tempo, ou melhor, o tempo de Jesus não é o tempo Cronos, que é o nosso tempo. O tempo dele é o Kairos. É o tempo determinado por ele para nos socorrer, para nos ajudar. E você vê então claramente que Jesus só chegou na aldeia no tempo determinado para realizar ali este milagre, para fazer esse feito. E aí, no versículo de número 7 ainda, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez à aldeia, vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? E Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? E se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou para despertá-lo. Então veja que os próprios discípulos tinham temor de voltar para a Judéia, tendo em vista a perseguição que havia se desencadeado contra Jesus. Mas veja que Jesus, ele diz, olha, a gente anda de dia, a gente anda na claridade. Quem anda na noite, sim, pode tropeçar, mas nós caminhamos de dia, na claridade, ou seja, eu só vou no tempo. Eles só vão me tirar a vida no tempo. E veja que os homens tentaram tirar a vida de Jesus, mas Jesus mesmo se entregou. Então, nós percebemos que Jesus retorna com seus discípulos, eles trazem inclusive uma palavra desanimadora. Você vê que quando eles voltaram, o próprio discípulo de Jesus vai dizer, então vamos nós com ele também para nós morrermos. Ou seja, se ele está cometendo um suicídio e voltar para a Judéia para ser morto, a gente vai também para a gente morrer junto com eles. Mas veja que os discípulos de Jesus não tinham entendido ainda que a referência de Jesus que Lázaro estava dormindo não era que ele estava de fato dormindo literalmente. Jesus se referia à morte, os discípulos entenderam que era um sono físico. E por isso que os discípulos tentaram desestimular Jesus a ir até a aldeia de Betânia, porque se ele está vivo, depois ele há de despertar. Mas Jesus falava claramente acerca da morte de Lázaro, ou seja, Jesus precisou dizer, ele de fato está morto e nós vamos lá para ressuscitá-lo. Aí você vê no versículo 14, Jesus então disse claramente, ele morreu, Lázaro morreu, e por causa de vocês me alegro de não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com o Mestre. Então essa foi a postura deles aí em retornar. Então, irmãos, o que é que fica aqui de lição para a gente? Jesus permaneceu lá porque tem um propósito. Qual o propósito de Jesus? Esperar o tempo certo do seu ministério, porque a ida dele para a Judéia era de fato uma ida sem volta. Era uma ida literalmente para entregar-se também à morte. E aí nós temos a decepção de Marta e Maria, porque Jesus demorou, e nós temos também a questão do tempo divino. O tempo é dele, não é nosso. Nós que devemos seguir ou copiar ou imitar o tempo de Deus, compreende? E aí nós temos o propósito, né, a sinopse diz assim, o propósito de Jesus no milagre da ressurreição de Lázaro era revelar a glória de Deus e fortalecer a fé dos discípulos. Então este era o propósito concernente aos discípulos, concernente também àqueles que presenciariam o milagre, ou seja, levar as pessoas a enxergarem, visualizarem a glória de Deus e também fortalecer a fé dos discípulos. E aí nós temos, irmãos, o encontro de Marta com Jesus. Quando Marta tomou conhecimento que Jesus estava na entrada da cidade, Marta então foi ao seu encontro. E ao chegar então até Jesus, Marta o aborda dizendo, para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, versículo de número 21, meu irmão não teria morrido. Essa abordagem de Marta a Jesus, na verdade, mostra claramente o seu desapontamento. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus disse, antes, veja o que Marta também complementa, mas eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Essa palavra de Marta, irmãos, ela é importante porque revela para nós que Marta, ela acreditava no poder absoluto de Jesus. Ela acreditava que Jesus, tudo que ele pedisse ao Pai, o Pai o daria. Então você percebe aqui que Marta, ela crê no poder de Jesus, inclusive no poder de ressuscitar Lázaro. Porque ela diz, tudo que tu pedires ao teu Pai, o teu Pai te dará. E aí nós vemos uma fraqueza misturada com fé, porque em um dado momento ela parece desesperançosa, já não tem mais jeito, se o Senhor estivesse aqui antes, mas agora já é tarde demais, já faz 4 dias que Lázaro está sepultado. Mas você vê então que ela diz que tudo quanto o Senhor pedir a Deus, Deus te concederá. E aí Jesus conforta ela, dizendo assim, o seu irmão há de ressurgir. Olha que palavra, irmãos. Teu irmão há de ressurgir.
Aí ela respondeu: Ah, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. O pastor Hernandes Lopes diz que a teologia de Marta é a teologia do passado e a teologia do futuro. Se o senhor estivesse aqui, antes de Lázaro morrer, teria dado jeito na situação de Lázaro. Quando Jesus falou que era a ressurreição e a vida, ela sai do passado e aponta para o futuro e diz: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então veja que ela tinha a teologia do passado, se o senhor estivesse aqui, uma teologia do futuro, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus declarou lá, declarou: Marta, eu sou a teologia do presente. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Foi essa a declaração de Jesus para Marta. E veja que Jesus diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus. Aqui Jesus está falando, obviamente, de que ainda que nós morramos fisicamente, viveremos espiritualmente, ou seja, a morte física, ela não tem o poder de matar a nossa vida espiritual. A morte física é apenas uma morte do corpo. O corpo desfalece, o corpo vai a tumbo, o corpo vai para a sepultura, para guardar a ressurreição do último dia, mas a nossa alma, irmãos, a nossa alma vai para Deus. E veja que ele também faz referência que viverá, também apontando aí para a ressurreição, não apenas do presente, que ele iria dar para Lázaro, mas também apontando para a ressurreição eterna. Então, Jesus diz: e todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ou seja, aquele que crê em Jesus morre apenas temporariamente. O corpo vai à tumba, mas ele viverá eternamente com Deus. É interessante, irmãos, que quem está em Cristo, morre apenas duas vezes. É assim? Morre para o mundo, quando passa a estar com Cristo, morre fisicamente. Ponto final. Mas quem segue sem Cristo está morto espiritualmente, primeira morte, vai morrer fisicamente e ainda vai ter que encarar a terceira morte, que será a morte eterna, o castigo eterno. Então veja como é de suma importância nós estarmos em Cristo Jesus. E aí nós percebemos que o encontro de Marta com Jesus, e Jesus afirma então que Lázaro há de ressuscitar, porque ele é a ressurreição e a vida, e ele faz então esta promessa de que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, porque a vida só está em Cristo, tanto no presente como na eternidade. A verdadeira vida só se encontra na pessoa bendita de Jesus. Então veja que o diálogo entre Jesus e Marta, irmãos, fortaleceu sua fé e revelou para ela verdades profundas, verdades importantes para o seu crescimento espiritual. Marta tinha uma concepção ainda muito pequena com relação a tudo que Jesus de fato poderia fazer. Embora ela disse que o Senhor tudo pode, tudo o Senhor pode fazer ao pedir ao seu Pai, ou tudo que você pedir ao seu Pai lhe concederá. Você vê então que Marta, ela tinha essa teologia do passado e uma teologia do futuro, mas estava um pouco cética com relação ao presente. E aí a gente percebe, irmãos, que na nossa vida nós não somos muito diferentes de Marta. Muitas vezes nós olhamos para os milagres da Bíblia e dizemos: eu creio que Jesus fez isso, eu creio que Jesus operou isso. E olhamos para as promessas relacionadas ao futuro, cremos também na ressurreição no último dia, cremos na transformação de nossos corpos no arrebatamento da igreja. Mas muitas vezes vivemos no presente incrédulos, céticos, não enxergamos que Jesus ainda continua operando milagres no presente. E muitas vezes nós estamos tão incrédulos com relação a isto. Mas veja que é importante você crer que no momento, no presente, Jesus continua operando milagres. Ele continua fazendo grandes coisas na nossa vida. Então creia tão somente nisso. Ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê nele não morrerá eternamente. Não morrerá eternamente, mas viverá para a glória de Deus. E interessante, irmãos, para a gente avançar aqui para o último ponto da nossa lição,
é que muitas coisas que acontecem conosco têm um propósito maior, têm um objetivo maior. Deus, ele permite certas circunstâncias para que o nome dele seja glorificado em nós. Então é importante que você saiba passar por esses momentos de dificuldades e crise, olhando para o autor e consumador da sua fé, na esperança de que ele está no controle de tudo e que ele guia cada situação da nossa vida, mesmo aquelas que a gente não entende, mesmo aquela que nós não compreendemos, Jesus permanece no controle de todas as coisas. Amém? Então veja que o diálogo de Jesus com Marta fortaleceu ela na fé. O diálogo de Jesus com Maria também a fortaleceu na fé e revelou ali verdades profundas com relação à fé destas mulheres. E aí nós temos o nosso último ponto da nossa lição, que é a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Antes de nós adentrarmos aqui para a doutrina bíblica da ressurreição do corpo, eu quero abordar com os irmãos o subponto 2, que é da morte para a vida, que fala especificamente da ressurreição de Lázaro. Então, vamos concluir a ressurreição de Lázaro e a gente fala um pouco sobre a ressurreição do corpo e também a nossa esperança quanto à ressurreição eterna. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, depois também tem um encontro dele com Maria, e Jesus então pede para que elas o guiem até o sepulcro, até onde estava Lázaro. E aí você vê então no verso de número 33, quando Jesus viu que ela chorava, e os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito, se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? E elas responderam, Senhor, venha ver. E aí nós temos o versículo 35, uma frase, irmãos, um dos versículos mais curtos da Bíblia, se não for o mais curto. Jesus chorou, versículo 35. Eu acho muito interessante esse texto porque aponta para a humanidade de Jesus. Aponta para um Jesus que sentia o que nós sentimos, que se compadece com a nossa dor, que sente as nossas lágrimas, que escuta com o coração. E aí nós temos, irmãos, a expressão Jesus chorou. Jesus é alguém que se identifica conosco. Ah, pastor, mas eu estou sendo humilhado. Ele também foi humilhado. Ele sabe o que é isso. Ah, pastor, estou sendo vendido. Ele também foi vendido. Ele sabe o que é isso. Ah, pastor, estou sendo traído. Jesus sabe também o que é uma traição. Ah, pastor, estou sendo caluniado. Jesus também foi caluniado. Lembra que disseram que ele era bebarrão, que ele comia, que ele era comilão porque comia com pecadores? Então veja claramente que Jesus, irmãos, ele passou por tudo isso. Ele viveu tudo isso. Então, não há sentimento algum que você esteja sentindo que Jesus, claro, eu falo sentimentos comuns e naturais, não sentimentos pecaminosos ou atitudes pecaminosas, mas não há nada que nós venhamos sentir, passar como ser humano, que Jesus não tenha sentido também a nossa dor. Por isso que ele chora conosco, ele passou pelo luto. E veja que ele, então, chorou ao ver a comoção da família, dos amigos, sobre a morte de Lázaro. Interessante que o texto nos diz, no verso 36, então os judeus disseram: veja o quanto ele amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Há sempre alguém que questiona. Alguém disse: olha como ele amava, ele está chorando. Mas outros disseram: será que este homem aí que fez tantos milagres não poderia ter curado Lázaro? Ele levanta uma dúvida. Então veja que o verso 38 diz: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinha colocado uma pedra, e Jesus então ordenou: tirem a pedra. Meu Deus! É desafiador, irmãos. 4 dias, Lázaro está sepultado, e agora Jesus ordena que a pedra seja removida. E aí nós temos Marta, a irmã do falecido, questionando Jesus. E eles assim: Senhor, já cheira mal. Não é uma boa ideia abrir agora a porta desse sepulcro. Tirar essa pedra não é uma boa ideia. Porque já faz 4 dias
que Lázaro está morto. Já cheira mal, Senhor. E então Jesus disse, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Jesus está dizendo assim, você está duvidando? Eu não disse para você que se você acreditasse, você veria coisas grandiosas para que o nome do Senhor fosse glorificado? E aí nós temos no versículo de número 41, então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, interessante, irmão, Jesus agradece antes de dizer, Lázaro, vem para fora. Olha o que ele vai dizer, verso de número 41, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes, meu Deus. Interessante, né, irmãos? A oração de Jesus de gratidão, uma oração que louva a Deus, porque Deus sempre tem lhe ouvido, e ele fez questão de frisar isso por causa da multidão que ali estava. E depois de dizer isto, ele clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, meu Deus. Lázaro, irmãos, que estava todo enrolado, feito uma múmia, em passos lentos provavelmente, mas a morte teve que obedecer à voz de Jesus e bater em retirada. Lázaro se levantou, Lázaro veio para fora, Lázaro ressuscitou ao ouvir a voz daquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Irmãos, aqui nós aprendemos algumas lições importantes. Primeira, Jesus poderia ter removido a pedra, sim ou não? Sim, Jesus poderia ter removido. Mas esta tarefa, Jesus sabia que os homens poderiam realizar. Por isso, Jesus não remove, nem dá ordem a anjos, nem dá ordem para a pedra sair, porque poderia também. Jesus nem pensa assim, pedra seja removida e a pedra foi. Não, Jesus, ele dá ordem para aquelas pessoas que ali estavam, removam a pedra. O que Jesus está nos ensinando é que essa é a parte humana, é a parte que cabe a nós. Há muitas coisas, irmãos, que Jesus não vai fazer porque pertence a mim e a você fazer. Remover a pedra, por exemplo, é uma coisa mínima, é uma coisa básica, é uma coisa que eu e você pode fazer. Jesus quer entrar em ação naquilo que é impossível. Jesus quer entrar em ação naquilo que aos seus olhos não tem mais saída. Como, por exemplo, dizer Lázaro vem para fora, não cabia ninguém ali a não ser ao próprio Jesus. Então Jesus ele vai pedir que aqueles que ali estão removam a pedra, mas quanto a Lázaro, deixa comigo, porque Lázaro já está morto há 4 dias. Então Jesus é quem grita, Lázaro, vem fora. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos. E Lázaro ressuscita pelo poder que há em Cristo Jesus, pelo poder da sua voz, pela autoridade que repousa sobre ele, inclusive sobre a própria morte. Amém? E aí nós temos a doutrina da ressurreição do corpo. De forma simples e objetiva, irmãos, nós cremos na ressurreição do corpo. O próprio Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, nos diz que se Cristo não ressuscitou, nossa fé é em vão. Nós cremos que, assim como Jesus ressuscitou, que foi a primícia da ressurreição, a primícia da nossa esperança, nós cremos também que nós haveremos de ressuscitar. Paulo disse que o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. Ele disse que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, nós haveremos de ressuscitar, conforme 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo discorre sobre a doutrina da ressurreição. Nós cremos na ressurreição do corpo. Ô pastor, mas e quem foi que morreu, por exemplo, comido por um grande peixe? Quem morreu, por exemplo, no mar afogado e não acharam o seu corpo, nem os seus ossos? Pastor, e quem morreu e foi a família, né, levou para o crematório, por exemplo, como é que ficará? Só resta cinzas dele, tá desse tamanho no frasquinho, pastor. Como assim? Eles vão ressuscitar, irmãos?
A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos. Da mesma forma, os crematórios darão os seus mortos. Deus fará ressuscitar. Deus trará de volta a vida. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E aí a teologia divide esses pontos como a primeira ressurreição, a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição participarão os santos e nós então ressuscitaremos para estar para sempre com o Senhor no arrebatamento da igreja. Outros creem também que haverá a ressurreição quando Jesus voltar para reinar, então ele ressuscitará aqueles que morreram no período da grande tribulação. E aí nós temos também a questão da ressurreição dos ímpios, dos pecadores, daqueles que não se arrependeram, daqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida, como a gente vê lá em Apocalipse, onde fala lá em especial em Apocalipse capítulo de número 20, nós temos lá em Apocalipse capítulo 20, a própria descrição também deste momento da ressurreição. Só pontuando aqui para os irmãos, Apocalipse 20, do verso 11 ao verso 15. Então nós temos aí a ressurreição também para a condenação. Aqueles que morreram, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, ressuscitarão então para o grande juízo, o juízo do trono branco, e ressuscitarão num corpo inglório destinado à condenação eterna, à punição eterna, ao castigo eterno, conforme nós vemos lá em Apocalipse capítulo 20, verso de número 11 ao verso de número 15. Então, o milagre da ressurreição de Lázaro aponta também para o momento da nossa ressurreição nos últimos tempos, no arrebatamento da igreja, ou no final da grande tribulação, ou para aqueles que não confessaram a Jesus, ressuscitarão para o juízo eterno, conforme Apocalipse capítulo 20. E aí nós temos a nossa viva esperança. Irmãos, o relato sobre a ressurreição de Lázaro nos dá também a esperança da ressurreição eterna. E lembrando também aos irmãos, inclusive o pastor Helena Cabral, que é o autor desta lição, ele testemunha como Deus ressuscitou a sua mãe. A sua mãe, ela, acho que me fala a memória, Jardelina Cabral, a irmã Jarde, ela estava também no leito de um hospital, entre a vida e a morte, e ela chegou a falecer no leito do hospital. As papeladas para para ir para o ML, para o sepultamento já estavam sendo feitas, quando o seu pai, que também é pastor, ele então segurou firme na mão da sua esposa e fez uma oração. Disse: Deus, eu tenho um ministério a cumprir, eu tenho a tua obra para fazer, eu tenho 2 crianças pequenas, dá vida a esta mulher, torna a vivê-la. E, irmãos, ele viu no leito do hospital aquela mulher, sua esposa, dar um respiro profundo e voltar à vida. E ela voltou à vida, ajudou a criar os meninos, pregou o evangelho juntamente com seu esposo ao longo dos anos. E a gente tem tantos outros relatos também semelhantes de ressurreição, porque Jesus é a ressurreição. Ele pode dar vida, inclusive hoje ainda, a vida física, mas também Jesus dá a vida eterna. Ele ressuscitará no último dia. Então nós temos essa esperança. Nós temos a esperança da ressurreição eterna. Ao ressuscitar a Lázaro, ele evidencia concretamente que também ressuscitará dentre os mortos aqueles que forem salvos. E esta é a nossa viva esperança, a esperança da ressurreição. Amém? Então, irmãos, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo mostra a relevância para a esperança da vida eterna na vida do cristão. Amém? Nós temos essa esperança de vida eterna e nós cremos que nós ressuscitaremos caso venhamos a morrer antes do arrebatamento da igreja. Amém? E aí nós temos essa frase final que eu sempre coloco aqui para os irmãos: quem crer em Jesus não vive à sombra da morte, mas à luz da ressurreição. Amém? Repita isso. Quem crer em Jesus não vive à sombra da morte, mas à luz da ressurreição. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando ricamente a sua vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência
E vamos juntos, irmãos, seguindo, aprendendo mais da poderosa palavra de Deus, tá bom? Fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Fica na paz, em nome de Jesus.